Mateus 14, 22. Todos encontraram? Amém? Diz o seguinte: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo um forte vento, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente Filho de Deus. Espírito Santo, toma-me nesta tarde, que a honra, que a glória seja tua. Pai, joga por terra as barreiras, os impedimentos, as torções. Pai, que tudo que for dito aqui seja para enaltecer o teu nome. Pai, que o Senhor venha falar conosco, que o meu eu diminua e que o Senhor cresça em mim nessa tarde. Que toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ti. Eu diria nessa tarde para você, igreja, pastores, pastoras aqui presentes: o socorro que vem andando sobre as águas. Duas coisas estavam acontecendo aqui, olha aqui para mim por favor, com Jesus e seus discípulos. A agenda estava muito lotada, as multidões corriam atrás de Jesus aqui, para ouvir uma palavra, para receber um milagre. Eles não tinham tempo nem para comer aqui. De agenda lotada aqui, muitas atividades, todos nós aqui entendemos. Não bastasse essa agenda tão intensa, eles receberam uma notícia trágica. João Batista, precursor de Jesus, tinha sido degolado na prisão de Maquerós, por ordem de Antipas. Diante desses dois cenários, Jesus resolve chamar os seus discípulos para um lugar mais recolhido, para se retirar, para um tempo de descanso, que foi falado aqui hoje. Jesus também entende essa necessidade, igreja, pastores, líderes, de nos retirarmos para esse tempo de descanso. Mas a fama havia tomado aquele lugar, antes mesmo que Jesus e seus discípulos chegassem ao local marcado para o descanso. Todo mundo já tinha ficado sabendo aonde Jesus ia descansar com os discípulos. Quando Jesus chega no local, as multidões já o aguardavam. E quando Jesus olha e vê aquela grande multidão, teve compaixão dela. Aquelas pessoas eram como ovelhas sem pastor, longe de deixar a multidão e continuar o seu planejamento. Jesus ensina aquela multidão, Jesus multiplica pães e peixes e alimenta aquela multidão. Diz o evangelista João que diante desse cenário, a multidão começa a cogitar fazer de Jesus um rei, uma espécie de rei político, que pudesse atender suas demandas imediatas de comida e de saúde. Jesus estava ressuscitando, Jesus estava curando enfermos, Jesus estava operando milagres. Olha que maravilha, olha que cenário perfeito para levantar um rei político.
paralítico na época. E quando Jesus percebe que esta multidão está assim, planejando, agindo para torná-lo um rei, Jesus então interrompe o descanso dos seus discípulos, diz a palavra que nós acabamos de ler, e faz o que? Ele compele-os, ele ordena-os, ele obriga-os a entrarem no barco e atravessarem para o outro lado. Jesus não queria que os discípulos fossem contaminados por esse sofisma, por essa mentira do diabo. Enquanto ele, Jesus, ficava despedindo as multidões. Então, despedidas as multidões, diz a Escritura, que Jesus subiu para o monte para orar sozinho. E lá no monte, já tarde, ainda a noite não tinha chegado, Jesus olha longe. Algumas traduções diz que alguns estádios da terra. Ele olha os seus discípulos, o quê? Enfrentando uma grande tempestade. Porque o vento era contrário, igreja. Pastor, o vento era contrário. Diz o evangelista Marcos, não Mateus que nós lemos, o evangelista Marcos, que Jesus os viu em dificuldades. Jesus estava vendo a dificuldade. Olha para mim, Jesus está vendo as nossas dificuldades, os ventos contrários. E então, já na quarta vigília da noite, a partir das 3 da madrugada, depois que todos os recursos que aqueles discípulos tinham já havia esgotado, já tinham feito de tudo, Jesus vai ao encontro deles, de uma maneira inusitada, de uma maneira inesperada, de uma maneira extraordinária. Como que Jesus vem, vai andando sobre o mar. E pense comigo aqui, já era madrugada. E diz os estudiosos que a hora mais escura da noite não é a meia-noite, e sim a madrugada que precede ao amanhecer. E eu fico imaginando, imagina comigo, a cena daqueles discípulos apavorados, depois de muitas horas lidando com a tempestade, no epicentro da crise, no miolo da tempestade, vendo o barco sendo varrido de um lado para o outro com os vendavais, de repente um relâmpago risca os céus, abrindo um facho de luz, e de repente eles olham, e veem quem? E vê Jesus andando sobre o mar. Então diz a Bíblia que eles, tomados de pavor, aterrados de medo, gritaram: é um fantasma! E Jesus aquieta-lhes o coração, dizendo: tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro, movido pela fé, diz: és tu, Senhor, és tu, Senhor. Então manda-me ter contigo sobre as águas. E Jesus diz o quê? Nós acabamos de ler: pode vir, Pedro. Então Pedro começa a andar como se estivesse pisando em terra firme. De repente Pedro tira os olhos de Jesus e olha para o vento, olha para o vendaval, e ele começa a se afundar. Essa hora ele faz uma oração repentina, porém eficaz: Senhor, salva-me. E de imediatamente Jesus lhe estende a mão e salva-lhe, e lhes diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então ambos subiram no barco e o vento cessou. O mar se acalmou e os que estavam no barco prostraram e o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Nós muitas vezes, irmãos, enfrentamos situações parecidas, sim ou não? Cada um aqui em uma área da vida. Talvez você tenha entrado aqui essa tarde em meio a um vendaval, em meio a uma tempestade que te pegou de surpresa, seja uma enfermidade, seja um filho fora dos caminhos, seja qualquer for a luta, seja a sua igreja, os membros que não dizimam, seja lá que às vezes você se sinta só pastoreando. A liderança muitas vezes não consegue assistir um ministério tão grande como este.
E muitas vezes você pode se sentir só na caminhada. Nem sempre o mar vai estar calmo. Pastor, pastora, nem sempre o mar vai estar calmo. Eu estou compartilhando algo que tem me fortalecido na minha caminhada com Cristo. Nem sempre o mar vai estar calmo. Entenda isso. Nem sempre o céu vai ser de brigadeiro, irmãos. Nem sempre a vida vai ser grinaldada de flores. Mesmo fazendo a vontade de Deus, igreja, pastores, pastoras, mesmo fazendo a vontade de Deus, nós também podemos encontrar mares revoltos, ventos contrários e uma ameaçadora tempestade a nos atingir. Sim ou não? Aqui nós lemos que Jesus obriga-os, impele-os. Ou seja, Jesus não pediu para eles. Não solicitou alguma coisa. Será que você poderia entrar no barco e atravessar por outro lado, para o outro lado? Foi isso que nós lemos? Não. Jesus dá uma ordem para eles, atravessa para o outro lado. Isso ensina a mim e a você, que mesmo quando eu estou fazendo algo que eu tenho plena convicção que é de Deus, dirigindo uma igreja, dirigindo um trabalho, liderando um seminário Pérola Única, nem sempre o mar vai estar calmo. Nem sempre o céu vai ser de brigadeiro. Nem sempre a vida vai ser grinaldada de flores. Mesmo fazendo a vontade de Deus, nós também podemos encontrar mares revoltos, ventos contrários e uma ameaçadora tempestade a nos atingir. Os discípulos estão no miolo de uma tempestade. E aquela tempestade não pegou Jesus de surpresa. Gente, pensa comigo aqui. Jesus está no alto do monte. Há muitas quadras ali, fala a Bíblia, né? Muitos estádios de distância. Está orando sozinho. Está vendo o barco dos discípulos lá, batendo o vento, assolando. Os discípulos apavorados. Os discípulos com medo, né? E aí, por que, pastora? Que ele não desceu na primeira vigília. Aquela tempestade se torna aos olhos de Jesus pedagógica para os seus discípulos. O Senhor Jesus Cristo não só ora, como Ele tem poder de resolver a oração. No verso 23 Ele ora sozinho. No verso 30 Ele resolve. Ele estava vendo os seus discípulos em dificuldade. Mas vamos falar a verdade. Dependendo do furacão que eu e você estamos inseridos, parece que Ele não está nos vendo. Senhor, o Senhor não está vendo no que eu estou inserido? Senhor, o Senhor não está vendo a escassez? O Senhor não está vendo que está faltando recurso financeiro para pagar aqui as contas da igreja? As minhas contas? Senhor, o Senhor não está vendo que eu estou fazendo a obra? Estou enferma, estou enfermo. Senhor, parece que eu estou só. Parece que não tem ninguém por mim. Presta atenção comigo. A tempestade para Jesus na nossa vida é pedagógica. É assim que muitas vezes também Jesus usa a nossa liderança. Parece que Ele não está vendo. Parece que nada está acontecendo. Gente, parece que ninguém está vendo. É pedagógico. É com muito temor diante de Deus que eu te digo isso nessa tarde. Porque é o que Deus tem falado comigo. É pedagógico. É pedagógico. Aí nessa tarde eu quero fazer 4 aplicações nessa meditação. Primeira aplicação: o Senhor Jesus sempre vem ao encontro daqueles que estão aflitos, principalmente aqueles que estão clamando por Jesus, por socorro, quebrantados, humildes na presença dEle, dizendo: Jesus, socorro, Jesus, socorro, Jesus. Socorro, Jesus. Socorre-me, Jesus. Socorre-me, Jesus. Essa é a aplicação dessa meditação nessa tarde. A primeira aplicação. Mesmo que pareça que Jesus não esteja vendo, Ele está nos vendo.
Ele me conhece mais do que o pastor Jocelyn. Ele me conhece mais do que a minha própria mãe que estava aqui, está ali assentada. Ele me conhece no íntimo. Ele sabe o meu deitar, o meu levantar. Ele sabe as promessas que me fez lá atrás. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele não cumpriria algo que ele mesmo prometeu? Ele deu ordem para os discípulos: atravessa. Entra no barco e atravessa. Meu Deus, Jesus não está me vendo, meu barco vai virar. Segunda aplicação nessa tarde do texto da meditação. Jesus não apenas vem, Ele vem ainda que na quarta vigília da noite. Tem hora que parece que Jesus faz questão de esperar. Vou esperar mais um pouco. Ela está orando mais, ela está clamando mais, ela está me buscando mais. Vamos esperar mais um pouco. Os judeus dividiam, olha aqui para mim, os judeus dividiam as noites em 4 vigílias. Das 18 às 21, a primeira vigília. Das 21 à meia-noite, a segunda vigília. De meia-noite às 3 da manhã, a terceira vigília. De 3 da manhã às 6 da manhã, a quarta vigília da noite. E aí Jesus deixa para ir ao encontro dos discípulos na quarta vigília da noite. Olha, diz a Bíblia que ainda não era noite, quando Jesus se retira sozinho para orar. E de onde ele estava, ele tinha visão do barco dos discípulos sendo açoitado. Jesus então espera a quarta vigília da noite. Por quê, pastora? Falta de amor? Indiferença? Descuido? Absolutamente não. O fato de Jesus ter vindo na quarta vigília da noite era pedagógico. Repete comigo, pedagógico. Pedagógico. Para nos mostrar uma lição também importante hoje. Qual lição, pastora? Mesmo quando os recursos humanos acabam, os recursos de Deus são ilimitados. Ilimitados. Ele vem, igreja. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Ainda que na quarta vigília. Ora, baixecandarabalabas. Ele vem. Ele vem, ainda que você esteja achando que está demorando. Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem e Ele vem. Essa é a minha convicção, Ele virá. Ele virá. Ele não me deu uma ordem para entrar nesse barco e ser morta por esse vento, essa tempestade. Ele virá. Se você tem convicção que Ele te ordenou a pastorear onde você está pastoreando, mesmo que haja ventos contrários, mesmo que haja levantes, mesmo que haja açoite, mesmo que haja difamação, mesmo que haja calúnia, Ele virá. Eu creio que Ele virá na minha situação, Ele virá. Você crê que Ele virá na sua? Eu creio que Ele virá. Esse é o Jesus que eu conheci no ano de 2000, na virada de 1999 para 2000. Eu me encontrei com Ele numa chácara próxima ali à pecuária da igreja do Evangelho Quadrangular, que hoje o pastor Jocelyn está com ela para vender. Eu me encontrei com Ele lá, dentro daquela chácara. Ele entrou, Ele mudou a minha vida, Ele me escolheu, Ele mudou a minha rota, e Ele me disse, vá, vá. Você pode aplaudir o Senhor? Terceira aplicação, Jesus vem de uma maneira inusitada, irmãos. Olha que interessante, como que Jesus veio andando sobre as águas. Mas por que Ele queria ensinar sobre isso? Por que Jesus queria ensinar sobre isso? O que Ele queria me ensinar com isso? Quando eu leio isso, eu falo, Deus, o que o Senhor quer falar conosco? O que o Senhor quer ensinar? Por quê, pastora? Veja comigo, Ele poderia ter pego um bote e ido remando?
Ele poderia ter pedido uma carona, com certeza devia ter alguém lá com algum barquinho, um botezinho. Me leva ali. Não, como que Jesus aparece andando sobre o mar, para nos dizer o seguinte: aquilo que é maior que você, aquilo que ameaça você, aquilo que conspira contra você, aquilo que mostra a carranca da morte para você, aquilo que você não pode resolver, está literalmente debaixo dos pés do Senhor Jesus. Ele é maior que tudo, Ele é maior que todos, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Quem conhece o mar aqui, igreja? Quem já pisou no mar aqui? Que coisa maravilhosa, que coisa linda, tem um limite estabelecido. Quem tem coragem de enfrentar aquele mar e sair nadando bravamente ali? Quem tem? Eu entro na beiradinha e já fico com os meninos. Volta, volta. O mar é algo que o ser humano não domina. Não brinca com o mar. Ele te traga. É poderosa a coisa. É uma natureza que tem uma força muito grande. E Jesus vem e anda sobre o mar para dizer para mim e para você: aquilo que te ameaça, aquilo que te dá medo, aquilo que te parece que vai te matar, está debaixo dos meus pés. Eu sou mais poderoso. Eu sou mais poderoso. Eu tenho mais influência. Há poder no meu nome. Há poder no meu nome. Ora baixê candarabalabas. Rebalabaxê candarabalabas. Ele é maior, igreja. Ele é maior que a síndrome de maturidade que muitas vezes nos deixa surdos, sem ouvir a voz do Espírito, sem discernir a voz de Deus. Ele é maior, Ele é maior, Ele é maior, Ele é maior que o seu problema, Ele é maior que falta de gente na sua igreja, Ele é maior do que a falta de recurso na sua igreja, Ele é maior do que esse problema que você está enfrentando, Ele é maior quando os recursos humanos são limitados. Lembre-se, o recurso que vem da parte do nosso Senhor Jesus Cristo é ilimitado. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Não há outro nome mais poderoso, não há outro nome mais poderoso. Ora baixê candarabalabas. Que você receba essa palavra nessa tarde. Que você seja encorajada. O que é essa enfermidade? Para o poder do nome de Jesus. O que é que vem contra nós, igreja? Para tentar fazer com que o plano de Deus não se cumpra. O cemitério hoje é o lugar onde vemos maiores projetos, propósitos, sonhos de Deus na vida das pessoas enterrados. Porque ficaram com medo, desanimaram na caminhada, desistiram. E é difícil mesmo, eu não estou dizendo para você que não é, porque eu também muitas vezes desanimo sim. Claro, nós somos seres humanos, dependendo da bravura do mar, da bravura do vento revolto, da bravura de tantas coisas que nos cercam. Passa aquela vontade de desistir. Mas é aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, aquele que faz o leão jejuar, que tira a força do fogo. É esse Jesus que nos deu uma ordem. Ele nos deu uma ordem. Ele nos deu uma ordem. Atravessa. Quarta aplicação e última aplicação nessa tarde. Tem hora que o socorro chega e você acha que é mais um problema que vem chegando. É visível isso. A pessoa ora, pede por socorro, pede por socorro, pede por socorro, pede para Deus restaurar. Restaura. O socorro chega, você acha que é um fantasma. Você acha que é um problema. Isso é um problema. Vai dar problema.
Está errado, não está certo, é feitiçaria, é encantamento. Tem hora que Deus está enviando socorro e você está achando que é o problema. Mas é verdade também. É claro que com a experiência ministerial, a gente passa por muitas situações. E eu já achei muitas vezes também que aquilo era um socorro, que era Deus enviando socorro e era um problema. E quando é de fato a solução, a gente olha para a solução desse problema e fala, é um fantasma. Se aconteceu com Pedro, vai acontecer conosco. Mas eu acho que ele foi muito ousado. Será que eu e você dentro desse barco a gente ainda ia falar, é você mesmo, Jesus, deixa eu ir ter com você? Ele ainda ousou descer do barco. Talvez nós, amedrontados pela situação, fala, não, deixa eu quietinho aqui, vai que é um fantasma mesmo, vai que é um problema mesmo, não quero me envolver com isso, porque se der errado, não falei nada. Não é um fantasma, é a solução do seu problema. Tem hora que a tempestade, igreja, é maior no nosso coração e aí cega a nossa visão. A tempestade maior está dentro de nós. Jesus vem para acalmar essa tempestade. Jesus aquieta o mar e traz livramento. Basta uma palavra, basta o mover dos seus braços. Ele move tudo, Ele move todos, Ele move corações, Ele move o que Ele quiser, mas a vontade dEle vai prevalecer. Eu sempre digo isso para as meninas no seminário, as pastoras. O que vem de Deus prevalece. O que vem de Deus prevalece. Mesmo que o mar esteja bravio, mesmo que haja tempestade, mesmo que haja sofisma, mesmo que haja retaliações, o que vem da ordem de Jesus, do céu para mim, prevalece. Mesmo que eu perca o ânimo às vezes, mesmo que eu duvide, mesmo que eu ache que é um fantasma, mesmo que eu ache que vai causar um problema, mesmo que eu ache tantas coisas, porque eu sou ser humano carnal e limitado, muitas vezes sem discernimento espiritual. Eu olho e digo, é um fantasma. É um fantasma. Cuidado para não discernir errado. Você pode colher consequências disso. Busca discernimento da parte de Deus para saber se é um fantasma ou não. Se é um problema para você ou não. A melhor coisa não é escutar homens. Homens são falíveis. Homens têm motivação escusa no coração. Homem tem tantas coisas, tantas mazelas, né? Nós, seres humanos, somos rodeados, como diz Gálatas, pelas obras da carne, né? Inveja, ciúme, dissensões, facções, emulações, porfias, inimizades, tantas coisas. Muitas vezes eu opero através dessa obra carnal, mas não pela ótica do Espírito Santo de Deus. Opera pela ótica do Espírito de Deus e você vai enxergar que Jesus andando sobre as águas não é um fantasma. É a solução. É a solução. Ele é poderoso. Olha no último versículo que nós lemos, está a chave da vitória, está a chave da vitória, está a chave da vitória. Adorar a Jesus, rendido, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Ele é filho de Deus. Jesus é o rei, mas não é um rei político, não é um rei humano, não é um rei segundo a ótica humana. Jesus é um rei, é o filho de Deus, é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores, e é Ele quem opera tanto o seu querer quanto o efetuar da tua boa vontade. Mas você tem entendido a presença de Jesus como um problema ou uma solução? Você tem enxergado Jesus andando sobre esse mar revolto da sua vida como um problema ou uma solução? Vou largar, vou parar.
Ah, falaram isso do seminário, vou parar. Sabe o que fez Pedro começar a afundar no mar? Olhar para o vento. Vamos focar o nosso alvo, nosso olhar no alvo que é Jesus. Vamos focar o nosso olhar no alvo que é Cristo. Vamos focar o nosso olhar no alvo que é Cristo. Deixa o vento balançar, deixa o barco, né? Tem uma canção que diz: deixa o barco balançar para lá e para cá. Deixa o vento balançar, vou olhar para o alto. Ele vem nem que seja na quarta vigília da noite, nem que seja na última hora, nem que seja no amanhecer. Ele virá, ele virá, ele virá. Vou focar no alto. Nós estamos indo para a 5ª edição do seminário. E eu tenho olhado lá em casa, né? Nós temos um pé direito bem alto lá. Todos os dias eu ando naquela casa. Eu olho para o alto, eu falo: eu quero olhar para ti, Jesus. Quero olhar para ti, Jesus. Olhar para ti, eu quero olhar para o alto. Quero olhar para o alto. Porque o meu alvo é Cristo. Me ajuda a firmar os olhos em ti. Não vou olhar para o vento. Não vou olhar para o mar bravio. Não vou olhar para a minha direita. Não vou olhar para a minha esquerda. Não vou olhar para nada. Para o sistema, para nada. Não vou olhar para nada. Eu quero focar o meu olhar em ti. Porque Ele faz tudo, igreja. Nós somos servos, cooperadores nessa obra. É Ele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Quando Jesus vai conosco, Ele acalma o mar. Quando Jesus está conosco no barco, se Jesus estiver no barco do seminário Pérola Única, Ele vai acalmar o mar, Ele vai acalmar o coração, Ele vai nos levar a um porto seguro. Esse é o Jesus que nós servimos, esse é o Deus que nós adoramos. E aí, para encerrar essa palavra, eu gostaria que nós nos colocássemos em pé nessa tarde e adorássemos a Jesus com essa canção aí que tem sido ministrada constantemente. Aquele que acalma o vento, aquele que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. É Deus que derruba as muralhas, a estéril faz mãe de filhos. É Deus quem brada no alto: não temas, eu sou contigo. Não sei se a equipe de louvor sabe cantar essa canção, ou se tem como colocar um som mecânico aqui, não sei. Mas vamos ministrar essa canção nessa tarde. Tem tudo a ver com essa palavra. Mesmo que o mar esteja revolto, mesmo que o mar esteja bravio, é Ele quem bradar no alto: não temas, eu sou contigo. Deus já nos deu escape e livramentos. Deus já nos deu escape e livramento. Deus já nos deu escape e livramento. Ora baixê candarabalabas. Aleluia. Ore balabaxê candarabalabas. Re balabaxê candarabalabas. Che candarabalabashe candarabalabas. Re cho canderebalabas. Quebra as muralhas, Senhor, nessa tarde. Rompe com as barreiras, rompe com as resistências. Quebra, Senhor, quebra, Senhor. Brada no alto, brada no alto, brada no alto. O inimigo tenta laços, embaraços pra me envergonhar. Ele não vai, mas não vai. Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Ele faz. Olha para o alto, olha para Jesus, olha para Jesus, olha para Jesus, olha para Jesus, olha para Jesus. Não temas, sou contigo. Não temas. Deus já tem o caminho aberto pelas águas. Mas não tem muitas fontes em meio ao deserto. Haverá
Glória a Deus. Essa é a resposta que vem andando sobre o mar. Esse é o nosso Jesus. Ele é o nosso Salvador. Ele morreu na cruz por mim e por você. Ele nunca desprezou ninguém. Aqueles olhos de amor tão cheios de dor, se entregou no matadouro para que eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Obrigada, pastora Cristiane.